Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o Galo já cantou. Seja bem-vindo a mais um devocional. Todos os dias tem um devocional aqui, em média 8 minutinhos. É rápido, dá para ouvir de uma vez só. Após o vídeo, curte, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal. Isso ajuda muito o YouTube a levar essa mensagem mais adiante. Amém? Fique até o final, que hoje é um tema fantástico. É sobre a adoção do Pai, que o Pai nos adotou como filhos, porque o apóstolo Paulo disse isso aos romanos. Amém? Que bom. Você está feliz? Glória a Deus. Então vamos ao texto base de hoje, Romanos 8, até o versículo 17. É rapidinho. Então, Romanos 8. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará a vida a seus corpos mortos, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém. Eu vou reler a última parte aqui. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Amém. Então o apóstolo Paulo está dizendo aqui para os cidadãos de Roma, os romanos, para a igreja de Roma, que nós, através do Espírito Santo, nós fomos adotados pelo Pai. Nós somos filhos por adoção, que João 1,12 diz, mas todos aqueles que o receberem terão direito de serem chamados filhos de Deus. E aqui o apóstolo Paulo fala que pelo Espírito nós somos filhos de Deus. Mas ele fala para a igreja de Roma aqui, que nós somos adotados por Deus. Por que isso? Por que ele fala isso? Muitas vezes,
aqui no Brasil, é utilizado esse termo pejorativamente, em termo de adoção. Mas o termo de adoção, principalmente nessa época em Roma e aqui também, ele é muito lindo. A adoção, ela é linda, ela é uma escolha. Então, por que o apóstolo Paulo fala para a igreja de Roma nessa época? Porque se um cidadão romano tivesse um filho e decidisse que não quisesse criar esse filho, ele não tinha problema nenhum. Ele levaria naqueles cestos, né, como se fosse o bebê conforto de hoje, dá pra gente desenhar a imagem aqui. Levaria o bebê conforto ali, o cesto, até a frente do Sinédrio, se não me engano, na praça principal, no principal local da cidade, e colocava ali no chão, deixava a criança ali. A partir daquele momento, ele não tinha mais nenhuma responsabilidade com essa criança, que era seu filho de sangue. Ele não tinha mais nenhuma responsabilidade, deixava de ter todas as obrigações como pai naquele exato momento. E se alguém viesse e pegasse aquele cesto, aquela criança estaria adotando, a partir daquele momento, esse pai por adoção, ele tinha todas as responsabilidades, mais responsabilidade sobre essa criança do que o pai de sangue. Fugiu o nome da palavra agora, gente. O pai de sangue ali, o pai que gerou aquele filho. Ele teria muito mais responsabilidade. A partir daquele momento, ele jamais poderia abandonar essa criança, jamais abandonaria essa criança. Ele teria todas as obrigações de pai e ainda mais essa de jamais abandonar. Independente do que a criança fizesse, ele não poderia mais abandonar. Por isso que o apóstolo fala que nós fomos adotados pelo Pai, que Ele é nosso Pai por adoção, porque Ele me escolheu, escolheu a você. A partir do momento que a gente aceita Jesus, Ele nos toma por adoção. Ele jamais nos abandonará. Não importa o que nós fizermos, a hora que nós clamarmos, Abba Pai, Ele jamais nos abandonará. O Abba Pai é um jeito carinhoso, é um paizinho, papaizinho, de chamar a Deus. Por isso que nós somos adotados pelo Pai, por adoção, porque Ele é responsável por nós. Ele não nos abandonará. Ele nos escolheu, Ele escolheu a mim, escolheu a você. Basta nós vivermos pelo Espírito, porque nós não devemos mais nada para a carne, nem para o pecado, que o salário é a morte. Mas nós somos agora cordeiros em Cristo, herdeiros do Pai, cordeiros em Cristo. Porque se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O Pai nos adotou, Ele quer ser totalmente responsável por nós. Ele não nos abandonará. Amém? Essa mensagem é muito linda. Quando eu aprendi isso, me deu uma paternidade diferente de Deus. Porque não é mais aquele pai que é obrigado a cuidar do seu filho que teve. Ele o adotou. Então, quando alguém é adotado, ele é escolhido. A pessoa escolheu amar ele. Deus, nosso Pai, escolheu nos amar. É isso que Paulo está dizendo. Ele nos escolheu, ele escolheu nos amar. O Pai poderia abandonar,
mas Deus jamais nos abandonará, porque Ele nos escolheu. Amém? Que esse domingo seja maravilhoso, que você possa desfrutar da paternidade de seu Pai Celestial. Que Deus te abençoe. Um forte abraço, um beijo no seu coração e compartilhe esse vídeo com quem precisa saber que o Pai o ama, que o Pai o escolheu. Amém? Deus te abençoe.